E o tema da mensagem dessa noite é o que foi que se perdeu. Tudo bem? Você pode anotar e fica tranquilo, calma o coração, relaxa. Às vezes você está meio ansioso, meio desesperado, mas calma o coração. Tudo bem? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Dá uma olhada aí se alguém do lado não tem a Bíblia. Às vezes ela tem, não sabe achar, então você ajuda. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Glória a Deus, que coisa boa. Amém? Todo mundo achou? Lucas 19. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Ou versículo 1 ao versículo 10. Não sei como é que você chama, mas não tem problema. Tudo jóia? Diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou depende da versão que você tem, figueira brava, para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, o restituo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Jesus. Essa passagem que nós acabamos de ler aqui narra a história de um homem que a gente já, às vezes, viu em sermões ou ao longo da vida, a gente já viu há algum tempo. Narra sobre a história de Zaqueu. A Bíblia diz que ele era alguém de baixa estatura, então era alguém, às vezes a pessoa devia fazer um pouco de bullying com ele, né? Jesus estava atravessando a cidade cujo nome era Jericó. Tudo bem? Até aí tranquilo, nada de novo, nada de profundo, nada de sobrenatural. Joia? Mas eu pensei numa coisa aqui, eu queria pensar conosco. Por exemplo, a Bíblia diz que Zaqueu era um cobrador de impostos. E eu anotei que é como se fosse um tiozinho do IPTU. Então era alguém que onde ele passava ele cobrava uns impostos. E uma das coisas que a gente observa, ele era como se fosse um secretário da fazenda. Vamos usar esse termo, assim fica mais, a sua imaginação fica mais fácil. Então imagina você, vamos fazer uma linha básica. Então eu saio de Cianorte, passo para Maringá e vou a Londrina. Jerusalém ficava mais ou menos 26 quilômetros de Jericó. Então era um ponto de passagem onde todo mundo, para chegar a Jerusalém, geralmente passava por Jericó. Era o meio do caminho. Então você imagina que muita carga, muita coisa, muito poder aquisitivo, muito dinheiro, muito transporte, muita coisa passava por ali. Então você imagina que Zaqueu era um cobrador de impostos, e a Bíblia diz que ele era o chefe dos publicanos, ou o maioral dos publicanos, depende da versão que você tem, uma espécie de gerente geral. Hoje em dia tem gerente geral, que gerencia o gerente. Pensa, uma coisa difícil. E aí eu fiquei pensando em algumas coisas, estudando acerca da geografia, da região, eu percebi uma coisa. As cidades antigas, quando você observa as cidades antigas, então eram cidades com as ruas estreitas. Para você ter uma noção de estreito, você abre o braço, e geralmente as ruas que as pessoas andavam, elas tinham o tamanho de um braço aberto. Então imagine um caminho onde Jesus vai passar, que de fato, eu acho um pouco apertado para os nossos padrões de hoje, e você olha, Jesus vai passar por ali, e aí de repente, Zaqueu, ele ouve falar de Jesus, e ele precisa ver Jesus, e ele começa a caminhar e a seguir em direção a Jesus. Agora você imagina, a Bíblia está dizendo que ele subiu em cima de um sicômoro, ou uma figueira brava. Como é uma figueira brava, como é um sicômoro? Ela é uma árvore baixa, os seus galhos geralmente são espalhados, e ela geralmente proporciona uma boa sombra.
Como os galhos são baixos, e Zaqueu era de baixa estatura, possivelmente foi por isso que ele conseguiu subir na árvore. E agora você fica imaginando, no meio de uma multidão, ele passa a uma árvore e ele olha alguém pequeno e ele pede para, vou na sua casa hoje. Imagina todo esse que a gente conversou aí. Tudo bem? Era uma árvore rara na cidade. Geralmente, os sicômoros eles eram plantados nas estradas. Então, nas estradas que levavam à cidade, geralmente tinham muito sicômoro. E aí você vê uma árvore que era plantada na estrada e, de repente, ela está dentro da cidade. Interessante essas coisas, né? Deus faz umas coisas assim. E eu fico pensando nisso, né? Você imagina alguém importante, alguém rico, alguém que tinha dinheiro, alguém abastado, e aí, de repente, ele quer ver Jesus e ele faz algo fora do padrão. Ele vai subir em cima de uma árvore. Eu não sei você, quando é que você viu alguém rico subindo numa árvore para ver alguém. Eu, pelo menos, eu nunca vi. Então, deve ser algo diferente, algo que chama atenção, assim. E feito essa introdução, essa breve explanação para a gente pensar algumas coisas, eu queria que nós pensássemos, eu anotei aqui a ideia de 3 ideias para a gente conversar nessa noite aqui. Eu vou te dizer uma coisa que eu deveria ter dito no começo. Na hora que eu acabar essa mensagem, eu vou fazer um apelo, tá? Então, eu já estou adiantando. Eu não vou ficar esperando muito, não. Então, já vou adiantar para você. Na hora que eu terminar, eu vou fazer um apelo já. E se Jesus falar com você o que Ele falou conosco hoje de manhã aqui, eu acho que você vai vir para o apelo, porque é Ele quem está pedindo, não sou eu. Graças a Deus. Tudo bem? Joia? A primeira ideia que eu anotei aqui, e eu pensei ao longo dos dias, e vem o Senhor falando comigo, a primeira ideia é que Zaqueu, ele procurava, buscava, tentava, ele queria ver quem era Jesus. Imagine comigo, deixa eu acalmar o seu coração. Imagine você, volte, sei lá, 20 anos atrás. Não vamos voltar muito, não. Volta 20 anos atrás. Você não tinha WhatsApp, você não tinha Instagram, você não tinha Facebook. Pensa, você não tinha nada disso. O que você tinha, geralmente, era uma foto que alguém tirava, e aí você tinha que revelar o filme, e às vezes você queimava o filme, literalmente, ou porque era falta de beleza, ou porque tinha dado problema técnico, né? Geralmente era problema técnico. E aí eu fico pensando nisso, irmãos. Você não tinha outra coisa, então o que geralmente acontecia no seu coração era o que você ouvia acerca de alguém. Isso nutria no seu coração. Eu falei com os irmãos hoje de manhã acerca de, por exemplo, essa semana, não sei se você passou por isso, de uma ansiedade em conhecer alguém. Você foi conhecer alguém importante, e aí como é que você ficou? Assim, puxa, o coração acelerado, puxa, como é que será que é a pessoa? Será que ela é bacana? Como é que é? E a gente fica nessa ansiedade. A gente fica esperando, a gente cria expectativas dentro do coração para conhecer uma pessoa. Não vamos muito longe. Você está estudando, fazendo faculdade, colégio, não sei o que é. Trocou o professor. Você não fica assim? Puxa, trocou o professor. Como é que será que ele é? Eu anotei aqui, bravo ou legal? Por exemplo, ele é rígido ou ele é flexível? Eu não sei quem ele é. Será que ele é sorridente ou será que ele é mais carrancudo, assim, mais cara fechada, mais sério? Como será que é? Todos nós já experimentamos esse tipo de situação. Você mudou de casa, de cidade, de igreja, de bairro, de escola. Você passa essa aflição. Parece que você tem que começar tudo de novo. Imagina, você tem que reaprender. Eu não sei você, e eu fico pensando nisso. Você tem que criar isso novamente. Isso é algo comum que acontece no nosso cotidiano. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você não saiba. Hoje nós somos um número maior. Eu trabalho aqui na igreja. Eu trabalho no âmbito da secretaria e hoje auxilio no Ministério de Adolescentes na Eleven. E uma das coisas que eu aprendi trabalhando aqui, por exemplo, eu trabalho na parte da secretaria da igreja, então, geralmente, se você ligar aqui, sou eu quem atendo. Às vezes a pessoa fala, é você? É isso mesmo. Sabe o que eu aprendi trabalhando aqui? As pessoas, às vezes, veem essa voz taquara rachada aqui e elas começam a imaginar umas coisas. E aí é muito engraçado as pessoas. As reações delas comigo são as mais diversas possíveis. A pessoa olha para mim e ela fala assim, você é o Patrick? Eu falo, sou. Às vezes eu já passei por situações que as pessoas olham para mim e falam assim, é isso aí, é o Patrick? Eu falo, achei que era outra coisa. É isso aqui, mano, não tem muita coisa. E é muito engraçado, então, porque as pessoas ouviram, elas nutriram alguma coisa, criaram uma imagem, alguma coisa, e elas, a partir desse momento, elas começam a imaginar ou criar uma situação. E aí, quando elas têm acesso à realidade, elas veem que não é nada do que elas imaginaram. Tudo bem? Eu imagino isso na vida de Zaqueu.
Todos nós temos esse senso de curiosidade em saber, em conhecer as coisas. Vendo e lendo a palavra de Deus, é possível entender que Zaqueu já esperava conhecer Jesus já há um tempo, mas isso não tinha se dado ainda, então o coração dele estava ansioso, a fama de Jesus corria pela região. Imagine um coração cheio de expectativa, cheio de expectativa. Eu não sei como é que é, eu imagino, eu passo por isso, às vezes quando eu vou conhecer alguém que eu nutro uma certa empatia, carinho, assim, a minha mão fica meio fria, a gente fica meio sem jeito. Sabe uma das coisas legais? A gente fala assim, eu não posso falar bobeira na frente da pessoa. A gente fica pensando nisso. Puxa, eu não posso fazer esse tipo de brincadeira. Puxa, eu não posso fazer esse tipo de comentário. E a gente vai criando um monte de coisa, até a gente conhecer a pessoa. E geralmente quando a gente se cuida, quando a gente pensa, o primeiro encontro que a gente tem com a pessoa, geralmente é maravilhoso. A gente sai dele, cara, que prazer te conhecer. Puxa, que legal. Parece que vocês são amigos há muitos anos. É isso que eu olho e fico imaginando. Eu queria que nós parássemos um segundo. Para um pouquinho. Nós estamos numa igreja, alguém está pregando, e eu queria que você pensasse nisso. Nessa hora, você não está conhecendo alguém, senão a Jesus Cristo. E Ele está conversando com você, imagine face a face com Ele, tudo que você programou sumiu. E eu olho para você e eu fico imaginando, às vezes, uma emoção, às vezes lágrimas, às vezes um nó na garganta, às vezes você está de fato sem palavras, porque quem você entregou a sua vida, a quem você orou, a quem você empregou a sua vida de dedicação e leitura da palavra, você está encontrando Ele, e aí parece que tudo faz sentido, parece que a vida fica diferente, parece que o mundo para. Parece que tudo que você ouviu de ruim outrora é deixado de lado. E você tem um encontro com Jesus. É isso que acontece aqui com Zaqueu. Tudo que ele tinha, irmão, foi o que as pessoas contaram acerca de Jesus. Jesus passou na minha região, cara, ele fez isso, isso, isso. Puxa, mas como é que ele é? Como é que é a voz dele? É isso que se dá aqui quando Zaqueu, ele procura e ele tenta encontrar Jesus. É um anseio, é um desespero, é uma vontade de conhecer alguma coisa que mude a vida dele. Sabe, irmãos, toda vez que nós conhecemos a Jesus, Jesus pode mudar a nossa vida. A questão é, você vai abrir ou não a sua vida para Ele? Você vai deixar Ele ser Senhor e Salvador da sua vida, ou você quer ser só amigo dEle? Há uma diferença. A segunda ideia que eu anotei aqui, que eu queria que nós pensássemos nessa noite, é uma coisa que eu tenho pensado nisso já há muitos anos. Todo encontro com Jesus, ele gera uma transformação. Irmãos, eu não conheço ninguém que teve contato e se encontrou com Jesus e a vida continuou igual. Irmãos, é impossível você continuar do mesmo jeito se você teve um encontro com Jesus Cristo. Você pode ter tido um encontro com outra coisa, mas com Jesus, irmão, Jesus muda a vida, Jesus muda a história, Jesus dá um novo destino, dá uma nova mente, dá um novo coração, Ele te dá uma percepção que você não tinha. Jesus faz isso conosco. E olhando as Escrituras em Lucas capítulo 8, por exemplo, você olha o encontro de Jesus com a mulher do fluxo de sangue. Alguém que há 12 anos gastara tudo com os médicos, e de repente ela tem um encontro, ela toca em Jesus e a vida dela é transformada. Eu imagino ela saindo daquele encontro e eu imagino ela fazendo uma conta de tudo que ela tinha gastado com o médico e um encontro de muito rápido. Eu olho para Lucas 18, um capítulo antes do que a gente leu, você lá vê o cego Bartimeu. Ele chega para um encontro com Jesus cego e dali ele sai enxergando, irmão. Irmãos, me perdoa dizer isso para você, mas é muito pequeno você imaginar que vai ter um encontro com Jesus e nada vai acontecer. E eu fico imaginando isso, irmãos. E me permita, nessa noite aqui, ser um pouco mais incisivo. Eu vou apertar um pouco o calo. Eu vou te perguntar, a questão é, você tem se encontrado com Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para você, as coisas que você tem carregado, você tem deixado aos pés de Jesus? Deixa eu dizer outra coisa para você aqui, me permita te perguntar, e não sei se vai te criar um embaraço, ou um constrangimento.
os seus encontros com Jesus, como é que são? Eles são proveitosos ou eles são racionados? Os seus encontros com Jesus são raros ou frequentes? Os seus encontros com Jesus, eles são rasos ou são profundos? Os seus encontros com Jesus, eles são intensos ou sonolentos? Os seus encontros com Jesus, eles são vivos ou são sem vida? Os encontros que você tem tido com Jesus, como é que são? Eles te transformam ou eles só te informam? Você só sai com um pouco mais de conhecimento, mas isso não mudou a sua vida. Como é que anda? Esses encontros com Jesus, eles te levantam, te põem de pé, te põem para andar, ou eles te abatem? É nisso que eu quero pensar conosco nessa noite. Como é que anda essa transformação em nós, irmãos? Como é que anda esse nível de intensidade com o Senhor, de encontros com Jesus? Me permita dizer, você não tem como se encontrar com Jesus e sua vida não mudar, irmão. Você teve um encontro com outra pessoa, com outra coisa, com outra situação, mas com Jesus não. Jesus é alguém muito mais sério do que a gente imagina. Toda vez que nós temos um encontro com Jesus, eu tenho aprendido isso, alguma coisa nossa fica com Ele. A gente sai mais leve, a gente sai diferente, a gente sai dali, puxa, olhando a vida com outros olhos. O jeito que você trata os seus filhos muda, o jeito que você trata a sua esposa muda, o jeito que você gasta o seu dinheiro muda, o jeito que você vive a vida muda toda vez que você tem um encontro com Jesus. Jesus não é alguém que vem arrancar alguma coisa de você e espera alguma coisa em troca de você, porque nós não temos muita coisa para dar para Jesus. Ele deu a vida por nós, irmãos. Não tem como a gente dar alguma coisa, algum dinheiro nessa terra não paga. E é sobre isso que eu queria pensar nessa noite. E a terceira ideia, eu não vou demorar muito, deixa eu tomar um pouco de água. Para eu embalar, eu sou igual o carro a álcool, demora a pegar, mas depois que pega, vai embora. Presta atenção, eu fico pensando aqui na terceira ideia, e daqui a pouco eu vou finalizar e vou falar um pouco sobre nós. Jesus veio buscar e salvar o que se perdeu. Eu olho para o texto e eu estava pesquisando no Pai dos Interessados, que é o dicionário, o significado de perdido, né? O adjetivo é extraviado, desaparecido, disperso, espalhado. E eu queria pensar com a gente aqui nesse tempo, já finalizando, o que é que se perdeu? Faça aí uma pergunta para si mesmo. É você e Jesus, não sou eu e você. Deixa eu dizer para você, Jesus veio salvar e buscar o que se perdeu, irmão. Deixa eu dizer para você aqui, olhando nos seus olhos, o que é que se perdeu aí dentro de você? Sabe, irmãos, eu olho para a vida e fico pensando nisso, né? Eu tenho certeza que você sabe o que é que se perdeu aí dentro de você. Às vezes você perdeu a esperança de que as coisas vão melhorar. Às vezes você perdeu a vontade de viver. Puxa, Patrick, viver é muito duro. Viver é muito difícil. Eu olho para o texto e fico imaginando, às vezes você perdeu a confiança nos seus pais, em alguém que deveria cuidar de você e foi mal com você. Às vezes você se perdeu no controle das suas emoções. E eu fico imaginando, irmão, você só tem vontade de chorar e não fazer mais nada. Você parece que não tem alegria, você perdeu a alegria, irmão. O sorriso que Jesus te deu, esse monte de dente na boca, parece que nunca mais apareceu. E eu fico pensando nisso, irmãos. Às vezes o que se perdeu é o medo do futuro que te assombra. Não saber o que vai ser amanhã. Isso te causa uma dor. Não saber como resolver as coisas, isso te causa um peso. E isso se perdeu, irmão. Porque nós não temos controle. A gente não consegue cuidar do amanhã. Porque o amanhã não chegou ainda. E às vezes isso é uma coisa que te assombra. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus não veio salvar você e levar você para o céu. Jesus veio para ter relacionamento com você. Jesus é uma pessoa, e como pessoa ele se relaciona com o seu povo. Sabe, irmãos, eu fico pensando nisso.
E isso só cresce dependendo do relacionamento que nós temos com Ele. Quanto maior o relacionamento com Jesus, maior é a vontade de ficar perto dEle. Quanto maior o tempo com Ele, irmão, só tem vontade de ficar ali perto de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, fazem 20 anos que eu estou aqui. E algo que eu tenho aprendido ao longo da caminhada com Jesus, irmãos, é que vale a pena servir a Jesus e andar com Ele. Irmão, não é fácil não, irmão. Tem dia que você está triste, você está pesado, as coisas não estão acontecendo. Mas deixa eu te dizer algo, às vezes, não sei se você sabe, mas às vezes alguma coisa se perdeu dentro de você e dessas coisas foram as prioridades. Muitas das prioridades que nós temos hoje não são as prioridades que Deus nos deu, irmão. Fomos nós que trouxemos para nós e Deus não está nisso. Deixa eu dizer para você aqui, me escutando, às vezes a nossa faculdade é mais importante que Jesus, irmão. Você dá o sangue lá, você se dedica lá, mas você não gasta 5 minutos aos pés de Jesus falando com Ele. Você não testemunha, você não fala do amor que te alcançou. Às vezes, quem sabe, a nossa profissão é mais importante que Jesus. Você se dedica lá. E aí Jesus foi deixado de lado. Às vezes o seu namoro é mais importante que Jesus, o seu relacionamento, não sei. Às vezes o seu marido e a sua esposa é mais importante que Jesus. Às vezes os nossos filhos, irmãos, vão tomando conta e eles ficam mais importantes que Jesus, irmão. Às vezes a nossa empresa, o nosso trabalho, isso vai nos enchendo e vai tomando conta da presença de Jesus. Às vezes há inversões dentro de nós. E geralmente a gente inverte as coisas, irmão, porque a gente não conhece quem é Jesus de fato, irmão. A gente acha que sabe quem é Jesus, mas muitas das vezes nós não sabemos quem é Jesus, irmão. Jesus é muito mais real e muito mais presente do que a gente imagina. Jesus pode tocar onde ninguém pode tocar. Jesus nunca vai usar a gente jogar fora, irmão. Jesus não, irmão. E eu fico pensando nisso, irmão. Às vezes perdeu o nosso propósito. A gente não sabe porque nós estamos na terra, porque nós servimos a Deus. Às vezes nós perdemos a nossa identidade, então qualquer coisa serve. Às vezes, irmão, eu fico pensando nisso. Deixa eu dizer isso para você. Às vezes nós temos dinheiro, mas nós não abençoamos ninguém. Nós não ofertamos, nós não pagamos uma conta de alguém que está em dificuldade. A gente não levanta os olhos para ver o sofrimento dos irmãos. A gente às vezes fica avarento, mesquinho, orgulhoso. Nós temos tempo e nós não partilhamos ele com ninguém, irmão. Nós sabemos de algo, mas nós não conseguimos ensinar, irmão. Nós temos títulos, graduações e tantas coisas mais, mas isso que a gente tem parece que não frutifica no reino de Deus. Eu fico imaginando isso, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, há quanto tempo você não senta com alguém, olha nos olhos e chora e ora com a pessoa, irmão? Há quanto tempo nós não fazemos isso? Há quanto tempo você não para a sua vida para ouvir alguém? Só ouvir, irmão, só ouvir. E no final fazer uma oração, Senhor, nos ajuda, não sei o que fazer. Sabe, irmãos, eu olho para as nossas vidas e nós temos muitos medos, irmão. Mas a gente não expõe o medo, a gente não libera, a gente não confessa, a gente não abre com ninguém. E a gente sofre calado, angustiado. A gente não pede ajuda. Oh, Jesus! Sabe, irmãos, eu fico pensando nisso. Estamos vivendo um tempo onde a gente tem se preocupado com a reputação. O que as pessoas vão dizer de nós. Olha para alguém rico, irmão, que era Zaqueu. Ele não se preocupou com o que as pessoas iam dizer. Deixa eu dizer para você, a reputação, o que as pessoas dizem acerca de você. Acerca de você.
O dia que você disser alguma coisa que elas não gostam, não concordem, elas vão embora, vão te xingar, vão maldizer você, vão falar mentira. Agora deixa eu dizer para você, caráter é o que Deus diz acerca de você, é o seu relacionamento com Ele, é como você vive com Ele. E isso não tem preço. Eu fico imaginando isso, irmãos. Deixa eu dizer para você, nós sonhamos com uma igreja viva, irmão, viva, viva. Uma igreja viva, irmão, que a gente entra dentro da vida do outro, a gente partilha nossas lutas, nossas dificuldades, a gente chora, a gente ora, a gente caminha. Deixa eu dizer para você uma coisa, ontem nós estávamos no intercâmbio em Londrina. Um adolescente nosso caiu de um ambiente lá, machucou o braço, ele fraturou o braço nos 2 ossos. E eu socorri ele lá, sentei, nós conseguimos pôr uma tipóia no braço, e ele foi ficando branco, transparente, os lábios brancos, a pressão foi caindo, e a gente dizia para ele, não dorme, e tentamos imobilizar o braço dele para levarmos para o hospital. E chegou uma hora que eu disse para ele assim, diz que o Patrick é lindo. E ele falou assim, o Patrick é lindo. Só para não dormir, irmão. Ele não podia dormir, não podia desmaiar, que nós precisamos levar ele para o hospital. Chegamos no hospital, irmão. Ali eu entrei com ele para o atendimento. E o médico apertou o braço e aquela dor insuportável. Nós pusemos um gesso nele. E aí dentro do carro, trazendo ele para Maringá, ele falou assim, Patrick, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Falei, cara, pelo amor de Deus, velho. Isso aqui é quase igual a um casamento, velho, na saúde e na doença, mano. E eu fico pensando nisso, irmãos. Vamos servir Jesus, irmão, independente das circunstâncias, das situações, do que está acontecendo. A gente precisa ser mais grato a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, um recado de Deus que eu ouvi. Fui levar minha esposa para trabalhar e voltando, irmão, o Senhor falou comigo dentro do carro. Deixa eu dizer para você aqui, ó, você que abriu mão dos ministérios que servia em razão das propostas de trabalho, estudo e outras coisas mais dessa vida. Deixa eu te falar um recado aqui, irmão, um recado de Deus, irmão. Eu sei o que Deus fala. Sabe qual é o problema no estudo? Jesus nunca te autorizou a sair do ministério, irmão. Jesus nunca disse para você sair, mas você saiu. E hoje Jesus veio buscar o que se perdeu. Hoje Jesus veio te encontrar aqui nessa noite. Não é porque eu estou pregando, não. É porque Jesus veio te encontrar hoje aqui. E eu fico pensando nisso, irmãos. Essa semana a gente chorava na célula e estávamos começando de um tempo que a gente orava a Deus, irmãos. E a gente orava a Deus porque a gente queria ouvir a voz de Deus. A gente queria desfrutar da presença de Deus. Hoje, irmão, para e olha, escuta as suas orações. As nossas orações. Me ajuda, me socorre, me dá um apoio, tem misericórdia. E a gente não desfruta da presença. A gente vem para o culto e se passa um pouquinho do horário, a gente fica reclamando. Não gostei da pregação, o louvor estava ruim, mas você não desfruta da presença de Jesus. Nós precisamos voltar a isso, irmãos. A ter esse encontro com Jesus que muda a vida. A viver um evangelho verdadeiro. A palavra de Deus sair do papel e entrar no coração. Isso é que muda a vida. O resto é conversa, irmão. A palavra de Deus, ela sai da mente, vem para o coração e ela vai fluir nas ações. E ontem com o menino, eu falava com ele hoje de madrugada, e ele me agradecia demais. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, velho, você podia não ter quebrado. Pensa, é menos trabalho. E nós choramos juntos, irmãos, oramos juntos. E eu fico pensando nisso, irmão. Às vezes eu olho para mim, para vocês, e eu fico pensando nisso. Às vezes nós recebemos dons do Espírito Santo, irmão, e nós enterramos eles, irmão. Foi isso que se perdeu. Às vezes, irmão, você foi batizado com o Espírito Santo, orou em línguas, e essas línguas cessaram, irmão. Elas desapareceram. Você nunca mais orou a Deus. Eu fico pensando nisso, irmão. Nós tínhamos tantos testemunhos.
As pessoas sentavam para ouvir o que Jesus estava fazendo e que você contava. E esses testemunhos cessaram. Irmãos, eu fico olhando e fico pensando nisso. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Jesus? Ah, Jesus, eu não tenho muita coisa. Oferta as suas lágrimas diante de Deus, irmão. É isso que nós precisamos fazer, irmão. É isso que se perdeu. Se perdeu. Eu queria convidar o Ministério de Louvor aqui já. Ora machandarabassura catarabaxeirabai. Oh, Jesus, nos ajuda. Sabe, irmãos, eu tenho um apelo para você. O que foi que se perdeu ao longo do tempo, irmão? O que é que se perdeu? Jesus está dizendo no texto que o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. O que é que se perdeu? Se perdeu o zelo pela palavra, se perdeu a paixão pelo Senhor, se perdeu a paixão pelas pessoas, do relacionamento. Eu não sei o que se perdeu, irmãos. Eu queria pedir para você se colocar de pé nessa hora. Oh, Jesus. Eu termino, e daqui a pouco, se você quiser vir à frente, se Jesus falou com você, irmão, a casa é do Pai. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez você não sabe o que é uma seta enviada do diabo. E às vezes você está declinando, você está abaixando e você não percebeu que isso é uma seta de Satanás. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Um dia eu fui pregar num determinado lugar e meu filho era pequeno. E nós chegamos nesse lugar e eu encontrei uma pessoa. E a pessoa me fez a simples pergunta. Ela disse assim: seu filho dorme bem à noite? Eu disse: normal, acho que sim. Eu acho que é normal. E aí a pessoa disse para mim assim: até os 8 anos de idade meus pais não dormiram uma noite. Ouvi aquilo, irmãos, e tá bom. Eu fiquei até com pena dos pais. Fomos para casa, preguei no culto, o culto foi bom, se foi um tempo mal, bom. Jesus visitou a gente ali. Sabe? E aí na madrugada seguinte, nosso filho acordou 4 horas da manhã. E ele acordou às 4 horas da manhã chorando muito. E eu acordei meio sonolento, minha esposa foi para o quarto com ele. E aí ela ficou ali com ele. Aí eu falei: não vou lá não, acho que ele deve ter acordado assustado. Ela consegue fazer ele dormir novamente. E rolei meio na cama ali e dormi de novo, irmãos. Apaguei. E quando foi 5 horas da manhã, acordei de novo. Ele continuava a chorar, ela já tinha encostado a porta do quarto. Eu falei: acho que daqui a pouco passa, às vezes mamou, demora um pouco. A gente não tinha tanta experiência com criança. E aí quando foi, e eu dormi de novo, irmãos. Eu apaguei de novo. E quando foi às 6 da manhã eu acordei, irmão. E meu filho continuava chorando no quarto. Minha esposa já não sabia mais o que fazer. Eu sentei na cama, irmão, tudo meio sem saber ainda. Eu falei com Jesus: Jesus, o que é que está acontecendo? A pessoa que tinha dito aquilo para mim, a imagem dela apareceu na frente da minha cama. E Jesus disse para mim assim: você vai orar por ele. Eu saí do quarto, irmão, marchando para o quarto do meu filho. Minha esposa no colo, assim, balançando ele, e ele chorava convulsivamente. E eu disse para ela assim: saia do quarto agora. Ela deixou ele em cima da cama e saiu do quarto. E ela falou: você não vai fazer nada não, já faz tempo que está assim.
E eu perguntei onde está o óleo. Você precisa ter óleo, irmão, para ungir algumas coisas da sua casa que precisam ser consagradas ao Senhor. E eu peguei aquele óleo, irmão, e meu filho chorando em cima da cama há 2 horas. Eu derramei o óleo sobre a cabeça dele e impus as mãos sobre ele e orei no nome de Jesus. Toda a seta do diabo, todo dardo inflamado, todo demônio, seja quebrado em nome de Jesus, irmão. Naquela mesma hora, o meu filho abriu os braços, irmão, como se estivesse desmaiado. E a respiração dele a gente não ouvia. E eu disse para minha esposa: você vai pôr ele na cama ou no berço? Onde você vai pôr ele? E saí do quarto. E na hora que ela entrou no quarto, o Senhor falou com ela: existem coisas que o pai tem que fazer. E às vezes você está aqui nessa noite, às vezes você está me ouvindo essa mensagem, eu não sei. Às vezes você sofreu uma seta do diabo e você estava animado, trabalhando, servindo ao Senhor, e você foi declinando, irmãos. Hoje é dia de você voltar a Jesus. O que se perdeu, você entrega para Ele de novo. Irmãos, não dá para mudar o que se passou, mas dá para começar de novo, irmãos. Então eu tenho um apelo para você: nós não vamos impor as mãos sobre você. Jesus vai pôr a mão sobre você, irmão. É melhor que a gente. Se você entende que alguma coisa se perdeu na sua vida, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer entregar a sua vida para Jesus pôr a mão em você, essa é a hora de você sair do seu lugar e vir à frente, irmãos. Se você quiser vir à frente, irmãos, nós não temos muito para dar para você, mas nós temos a vida para dar para Jesus. Se você quiser se ajoelhar, não sei o que você vai fazer, irmão. É você e Jesus, irmão. Deixa Ele visitar você nessa hora. Se eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Se você ficou aí no banco, cante ao Senhor. Se está tudo bem, irmão, fica tranquilo. Deixa Jesus te encher aí. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Igreja, abra sua boca. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque
trecho da palavra de Deus, Isaías 44. Porque eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Deus vai derramar vinho novo, irmão. Deus vai derramar sobre nós um tempo novo, irmãos. Oh Jesus, nós voltamos nessa hora. Voltamos nessa hora, Jesus. Com a sua mão. Nós nos arrependemos, Deus. Nos arrependemos, Jesus. E nessa noite aqui, nós viemos entregar o que se perdeu, viemos buscar de volta o que se perdeu. A alegria, a esperança, o quebrantamento, a visitação, a expectativa. Nós viemos diante do Senhor, porque o Senhor é quem pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Como filhos, esperamos de um bom Pai que é o Senhor. Que o seu povo saia daqui diferente e viva uma nova vida. Uma nova vida, uma nova história, um novo tempo. Um tempo de buscar ao Senhor para fazer as coisas e não fazer as coisas e depois orar ao Senhor. Oh, Jesus, nos ajuda. Nos ajuda a vivermos, nos ajuda a seguirmos, nos ajuda cada dia mais. Temos o coração cheio da presença do Senhor. Oramos nessa hora em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor. Bendito seja o Senhor dos Exércitos, que fala aos corações, que renova a força, que renova a vida de cada um de nós. Oh, querido, toma posse dessa palavra na tua vida nessa noite. Sai daqui praticando ela. Que nessa noite todos nós venhamos encontrar aquilo que nos perdemos. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, toda a igreja que crê, diga amém. Não sai correndo não, dá um abraço no seu pé e Jesus. Fala, que bom que você veio aqui nessa noite, que bom que você veio.